Fala, Rodolfo, bem-vindo, cara. Muito obrigado aí por aceitar o convite para essa live da Super Varejo. Muito bom ter você aqui. Boa noite. E aí, Rogério, como que tá? Tudo bem? Tudo bem, todo mundo que está acompanhando a gente? Primeiro, eu queria agradecer você, Super Varejo, né? Não só pelo convite, mas sim pelo aprendizado que vocês têm passado para a gente, todas as lives que vocês estão fazendo. Tenho acompanhado praticamente todas, desde a Fernanda até agora a última. É uma honra estar aqui com Legal. vocês, tá? Um prazer enorme tudo. Prazer é nosso aí. Tá muito quente aí na região, não? Que aí para esses Nossa, lados faz calor, né? nossa, aqui é calor, aqui é Olha o calor. copo aqui, ó. Aqui... Olha o copo do São Paulo aí. Olha o Aqui em copo. Mirassol, aqui em Mirassol, interior de São Paulo, a gente está numa cidade perto de São José do Rio Preto, uma cidade pequena, 50 mil habitantes, faz muito calor, a gente teve uns 15 dias no final de maio que foi bastante frio, ajudou a dar uma mudada no consumo, na compra, Rogério, que foi uma coisa que a gente não estava esperando para o final do mês, que acabou numa mudança de compra de última hora, mas agora está calor de novo, até é engraçado que agora esse final de semana é inverno, mas aqui está bem calor, do jeito que Mirassolense, do jeito que o Rio Pretense gosta. Calor quanto? Quantos graus tá aí? Só pra gente ter aqui. Aqui na capital agora deve estar uns 17 por aí. É, aqui tá com Acredito, no 25, máximo. 26, não tá aquele calor de 30, mas tá um sol bem quente durante o Eita, dia. só. Do jeito que a gente Aí gosta, sim. né? Bom, gente, vamos começar esse papo. Então, o pessoal tá chegando aí. Rodolfo, fala um pouco pra gente aí a história do Antunes. Vamos começar a contextualizar para o pessoal conhecer mais, saber, né, um pouco mais aí o Legário aí também tá por aí, o Tunico. Para saber um pouco mais da história aí do supermercado. Conta pra gente como é que começou aí. Eu sei que foi em 1946, né? 1946, até para explicar um pouco do nosso nome, da nossa marca, chama Alfredo Antunes, tá, Rogério? Alfredo Antunes é meu Tá. bisavô. A gente é a quarta geração, eu e meu irmão, quarta geração no supermercado. A gente começou como empório. Grandes mercadistas começaram com empório e a gente tem um orgulho enorme de falar que quando a gente começou, a gente vendia como granel ainda. Então, meu avô brincava bastante comigo, meu pai brinca que você não, fala assim, Rodolfo, você não tem ideia o que é vender arroz a granel, vender feijão a granel. Então, quando a gente começou, era granel, atrás de balcão mesmo, em 46. Na cidade de Mirassol, num empório de 20 metros por aí. Então, e a gente acabou crescendo. Em 89, meu pai assumiu a empresa. Aí ele tem dois irmãos, só que os dois irmãos preferiram ir para outros ramos e ele acabou aceitando a parte do mercado, que a gente tinha um empório bem super pequenininho. Em 99, a gente entrou numa rede, que é uma associação de supermercado que chama Rede Sol, que é basicamente uma Tá. central de negócio, certo? Uma central de negócio que chama Rede Sol. Chama Rede Sol. E desde essa rede, a gente trabalha com diversos mercados com o objetivo de comprar em escala, ter uma compra em volume. A gente tem um CD em Mirassol também, que é o centro de distribuição, a gente consegue fazer bastante parceria com bastante fornecedores. E a gente tem uma característica muito boa, que é trabalhar em conjunto, Rogério. Sol Antunes, quem tem como a marca mãe Rede Sol e o subnome como Antunes, para a gente identificar que é do Antunes. São 3 lojas em Mirassol, como que a gente falou no começo da live. Uma cidade de 50 mil habitantes, interior de São Paulo, perto de São José do Rio Preto. A gente está a 8 quilômetros de Rio Preto, com uma pista Washington Luiz, pista muito boa, então a gente tem uma proximidade muito grande. As 3 lojas são em Mirassol na cidade, tá? Quantos funcionários tem, quantos colaboradores, somando as três? As três têm o mesmo padrão ou não? Não, nós temos uma loja padrão, que é a nossa primeira loja, que hoje tem 3 mil metros de área de venda, uma loja de 1.500 de área de venda, outra loja de 1.500 de área de venda. Essa loja tem 3 mil metros no centro da cidade, que a gente atende um público mais variado. A gente tem uma loja Tá. mais de bairro e uma loja que antigamente era a principal loja da cidade, que chamava até Golfinho, que é uma loja bem tradicional aqui do interior, na região de Mirassol, que a gente acabou fazendo a aquisição em 2009. Entendi. E quantos colaboradores, somando tudo aí? Hoje nós estamos colaboradores, 370 colaboradores, e a gente terminou de fazer a contratação essa semana de 34 novos operadores de caixa. Então a gente está passando de 400 colaboradores hoje. Legal. E, bom, você é de varejo já da família, então, né? Sim, sim. Já veio no DNA esse varejo aí. E me Tem diz uma, uma coisa, pode falar. tem uma curiosidade muito grande, que bastante gente me pergunta até para mim e para o meu irmão, fala, Rodolfo, mas quanto tempo você está no supermercado? Você trabalha desde a infância? E no meu caso foi um pouco diferente, tá, Rogério?
Eu tinha um sonho, igual acho que todo menino, virar jogador de futebol. Então, fui tentar essa loucura. Morei em São Caetano, morei em São Paulo, joguei no Palmeiras, joguei no São Qual Caetano. posição? Jogava de volante, né? Que é aquela história, você começa de meia, aí você vai piorando, aí vira segundo volante, vira primeiro volante, aí acabou saindo. Então, aí quando eu parei de jogar com 17 anos, fui fazer faculdade em Campinas, fiz PUC em Campinas, e eu acabei vindo para o mercado com 21 anos. Quando a gente pega a grande maioria dos nossos parceiros que a gente conversa, mercadistas, é bastante atrasado do que o pessoal está acostumado. E mais curioso ainda, que eu não tinha o costume de vir no supermercado. Não por não gostar, mas por não ter esse costume. Aí até foi Sim. acho que foi o grande chave de mudança que eu tive na minha vida. Um dia, meu pai pegou, conversando comigo e meu irmão, a gente fez uma coisa que ele não gostou, e ele deu uma bronca muito pesada pra gente, que foi um ensinamento e uma lição de vida para nós. Que a gente eu já tinha 20 anos de idade, ele falou: você tem ideia que você não sabe onde recebe feirinha na loja 2? E curiosamente eu realmente não sabia. Eu realmente Sim. não sabia. E eu tenho orgulho muito grande de contar essa história, porque foi a chave de mudança. Então, desde então, eu falei, putz, eu tenho um supermercado, a gente tem a família, a gente tem uma geração para seguir, e a gente sabe que no ramo desse mercado, ou você gosta, ou você não consegue trabalhar, né? Então, o pessoal fala bastante isso. Quem gosta de varejo tem que ter varejo na veia. E desde então, fui me aprimorar, fiz uma pós na FIA em São Paulo, foi de extrema importância para ter uma ampla visão, ter uma ideia do que é o macro do varejo, foi extremamente importante, tá, Rogério? Que legal. Eu fiz pós na FIA também, de gestão de varejo e análise de Sim. mercado. Foi a Acho mesma que que eu fiz. Ah, Eu fiz, legal. eu fiz em 2014. Eu fiz acho que 2010, 2011. Se eu Gostei não me muito da engano, FIA, ou 2011, é. Isso daí. gostei muito da FIA e para mim foi um aprendizado enorme lá. Tem uma pergunta que eu faço no final, mas eu vou fazer agora para você. Eu vou inverter a ordem aqui. Eu pergunto para todo mundo qual que foi o momento super varejo da carreira. Então, o teu foi mais ou menos por aí. O momento super varejo que eu chamo é aquele momento que você falou, pô, cara, vou trabalhar com isso aqui. Esse negócio de varejo é apaixonante. Eu vou ficar nessa, que isso aqui vai ser minha vida. Foi nesse momento aí? Quando foi que você... Eu acredito que teve dois momentos. O primeiro momento foi quando a gente deu start, que eu parei a pensar, é isso que eu quero ou eu vou buscar outra coisa? Que foi quando meu pai chamou a gente para conversar e falou, e aí, vocês sabem onde fica a feirinha da loja 2? Sabe onde que recebe? A gente falou, não. E nisso deu um branco na gente e falou, realmente, isso é que a gente tem que seguir. Mas eu acho que o grande momento super varejo de todo varejista é a hora que você tem que ir para o seu mercado ou para o seu comércio, para o seu varejo, e você não vê isso como uma dificuldade. Porque a dificuldade do varejo qual que é? Você não tem sábado, você não tem domingo, você não tem sábado à tarde, não tem feriado. Então, a partir do momento que você no sábado de manhã ou no feriado vem trabalhar com prazer, é quando você percebe que realmente está na veia. Caiu o varejo, está gostoso, o varejo é legal. Eu estou numa cidade que é basicamente de indústria moveleira. Então, indústria a gente fala de segunda a sexta, né? Então, meus amigos, meus familiares, normalmente trabalham de segunda a sexta e feriado. Quando a gente tem isso na veia, tipo assim, cara, eu tenho o prazer de ir na loja porque é o dia que eu vou ver o que está acontecendo, porque a gente vive de chão de loja. Varejo sem chão de loja não é varejo. E eu vejo a operação como base de tudo. Então, quando eu parei de ter esse pensamento, nossa, eu tenho que trabalhar, eu mudei para eu quero melhorar o dia a dia, e a gente descobre os detalhes do varejo, que eu acredito muito que o varejo é definido por detalhes, tá, Rogério? A gente tem uma Sim. margem muito pequena, um volume muito alto, uma quantidade muito grande de colaboradores, mas a nossa grande diferença é no detalhe. E o detalhe nosso está na área de venda, o detalhe nosso está na operação, o detalhe nosso acontece no domingo de manhã, o detalhe nosso acontece no feriado, e o detalhe nosso, que vai ser o grande diferencial, acontece no meio da pandemia. E isso eu acho o grande X do varejo. Realmente o varejo tem essa característica, né? Deixa eu te perguntar uma coisa que eu acho que eu não sei se você falou ou não reparei. Quantas lojas tem abaixo da Rede Sol? Rede Sol Antunes, né, hoje? Ou Correto. não, é só o nome da sua... Rede Sol Na, Antunes é a sua... na Rede Sol Pode falar. Antunes, que são as nossas lojas, são 3 lojas. Na Tá. gestão que a gente tem na Rede Sol, que a gente faz parte da diretoria e da presidência, são 15 lojas no total. E a Rede Sol, que é a Rede Sol de Potirendabra, vai fazer uma inauguração até julho deste ano. Tá, e aí atende, aí vocês têm um centro de distribuição que você citou e atende essas 15 lojas.
Para Isso, ter, correto. obviamente. A gente tem um centro de distribuição em Mirassol mesmo, de 10 mil metros quadrados. E lá a gente tem uma equipe de comercial, inclusive o Carlos, que é um diretor comercial nosso, que trabalhou muito tempo no Enxuto, em Campinas, a gente trouxe para cá. E foi uma revolução muito grande que a gente fez na Redsol, de extrema importância. A gente tem essa equipe que fica concentrada na Redsol. Legal. Eu vou entrar agora um pouquinho, então, nesse novo cenário aí, nessa pandemia, né? Essa pandemia completou aí 3 meses, né? Acabamos de fazer 90 dias aí. Só que houve, num primeiro momento, todo mundo tentando acertar, talvez, e, né, foi se fazendo isolamento, foram fechando as outras atividades que não as essenciais. Só que o coronavírus demorou um pouco, né? A pandemia demorou um pouco para chegar no interior. Ela já estava instalada na capital, mas o interior ainda não sentia, e mesmo assim o interior fechou os outros comércios, né? Fechou atividades não essenciais. Como é que está a situação hoje aí na sua região? Eu acho que o grande ponto da pandemia, Rogério, é a gente viver o dia a dia dela. Se a gente quiser fazer um planejamento a longo prazo da pandemia, a gente vai pegar alguma coisa que vai ter uma barreira. Então, como que a gente está vivendo a pandemia? O dia a dia. Então, o que é regra ontem pode ser diferente hoje. O que pode estar planejado para a semana que vem, talvez hoje a gente consiga antecipar. A gente pode dar um caso, eu trabalho com restaurante nas lojas. O restaurante está fechado desde 15 de março. E a gente tem um faturamento considerável que está fechado, que não está tendo uma representação para outro setor que está tendo de difundir. Hoje, como está a pandemia na região? Sim, tá piorando os casos no interior de São Paulo, certo? Principalmente para Rio Preto, que a gente tem um centro hospitalar muito grande na cidade de Rio Preto, que a gente tem 2 pontos. Se concentra muito o ponto em Rio Preto, principalmente devido ao Hospital HB, que é um hospital que tem uma estrutura enorme, Rogério. Quando a gente fala do Hospital HB, é uma coisa que para a gente dá inveja para qualquer outro estado, para qualquer outra cidade. Só que na contramão tem uma estrutura muito grande. Tem questão de leito, ainda está bem alimentado. Inclusive, no começo da pandemia, a gente fez uma doação para um hospital que a gente ia doar respirador e, no caso, ele pediu para a gente fazer doação em dinheiro para ele poder comprar outro imobilizado. Ainda está controlado, mas, sem dúvida, está piorando os casos na pandemia. Vamos dizer que a gente esteja uma semana atrás, 2 semanas atrás do estado de São Paulo, quando a gente fala de capital. Só que, na minha região, na minha cidade, principalmente devido ao Rio Preto, que tem uma estrutura muito boa hospitalar, a gente está indo super bem ainda. Tá. E você, como é que foram os primeiros cuidados com clientes, com colaborador? Mudou para agora, depois de 90 dias? Como é que tá como é que estão as pessoas, né? Eu nunca vi tanta união no ramo de varejo igual teve nos últimos 90 dias, tá, Rogério? Eu participo de bastante grupo de varejo. O Legaro também me colocou num grupo que para mim é um diferencial na minha vida, tanto que você aprende no dia a dia nesse grupo da APAS, diversos grupos. Eu nunca vi uma união tão grande como nesses grupos de varejo. Por que eu falo da união tão grande? Porque, como a gente acabou de citar, São Paulo estava num nível, o interior estava em outro. Só que o pessoal postava no grupo e a gente já conseguia saber o que estava acontecendo para antecipar as ações. Então, sim, a gente colocou protetor acrílico nos caixas, distanciamento de 2 metros, máscara para colaboradores, termômetro para colaborador, na hora que for entrar na loja. Então, as medidas básicas que todo mundo acabou fazendo, a gente fez sim. Só que foi um ponto muito importante. Antes de chegar aqui, a gente acabou sendo pioneiro na cidade. Por quê? Porque os grupos trocam de informação. Por isso que eu estou falando, essas lives que a Supervarejo está fazendo, os grupos, Rogério, você não tem ideia o tanto sendo importante para a gente. É cada dia um aprendizado novo. Como eu falei, o Rodolfo fala uma palavra, o Geraldo fala outra, a Fernanda fala um ponto interessante, cada um, e a gente junta nisso, vira uma força muito grande, tá? Então, está sendo um aprendizado dia a dia. E essa união no varejo, eu acho sim que o varejo deu uma aula de transformação, tá, Rogério? Eu acho que pegar um case de sucesso de transformação, o varejo alimentício, quando a gente fala desse mercado, a gente sim deu uma aula. A gente teve excesso de volume, excesso de venda, mudança de tecnologia, dificuldade com colaboradores, e mesmo assim a gente conseguiu se adaptar super bem. Cada um do seu jeito, cada um onde conseguiu, mas a gente tem que fazer o possível com o que a gente tem na mão. Isso foi fundamental. E esses cuidados aí você começou a tomar logo de cara, então, lá no 15 de março, lá, final de março. Logo de cara. Para ter uma ideia, a gente fechou o restaurante dia 20 de março. Começou 15 de março, dia 20 a gente já fechou.
Questão de isolamento, distanciamento nas lojas. É porque eu acho que foi muito parâmetro, porque a APAS uniu muito bem, Rogério. A APAS fez um trabalho Sim. fundamental nos grupos das regionais, de falar, ó, agora a gente tem que pôr máscara, agora a gente tem que pôr isso, agora a gente tem que ter distanciamento, agora a gente tem que ter controle para acesso nas lojas. Esse trabalho da APAS, como associação de juntar e ter uma informação só, foi fundamental. Que legal, Foi cara, que muito legal. fundamental. Muito bom. É bom quando esses conteúdos conseguem se transformar em realidade, né? Esses bate-papos, essas trocas de informação, ela consegue transformar em algo tangível. Isso é muito legal. Sim. E deixa eu te perguntar, fornecedor, como é que foi? Teve problema de abastecimento? Chegou a ter ruptura? Teve pico de consumo? Acredito na categoria de limpeza e alguns produtos, lisoforme, álcool em gel, coisa que não era tão... não tinha um volume tão considerável na venda, acredito que deve ter pulado por aí também, né? No nosso caso, como que foi? A gente é uma rede pequena, a gente está com 3 lojas no total, quando a gente fala da Redsol, são 15 lojas. E a gente tem como uma base na Redsol um ponto muito importante, Rogério, parceria. A gente sustenta a Redsol através de parceria. Quando eu falo parceria, onde que eu estou falando? Categoria. Farináceo, eu tenho 3 fornecedores. Arroz, 5 fornecedores. Açougue, eu tenho um fornecedor que me entrega de açougue. Feirinha, um fornecedor. Então a gente é muito próximo ao fornecedor. Por que a gente se baseia nisso? Nosso volume não é um grande igual um nacional, só que se eu comprar de um fornecedor, eu ganho escala com ele. Eu não tive problema de ruptura de fornecedores, não tive problema de entrega no primeiro momento, certo? No primeiro momento, é lógico que álcool gel, algo 70%, lisoforma, e isso todo mundo teve. Agora a gente fala no restante da categoria, quando a gente fala básico de supermercado, a gente não teve problema. A grande dificuldade foi, no começo da pandemia, um pico muito alto de aumento de produtos de custo. Isso impactou diretamente com os clientes e foi muito difícil entender essa pandemia chegando e o custo aumentando de uma maneira absurda. Então a gente teve um pouco de dificuldades com os clientes e para isso o CRM foi fundamental para a gente informar, foi sim. Só que infelizmente, o dólar sustentou num patamar muito alto. Isso acarreta diretamente na matéria-prima da grande maioria dos fornecedores. E em junho e julho, eu estou tendo uma dificuldade ainda maior na questão de custo de mercadoria. Não teve aquele pico tão alto igual teve no começo da pandemia, mas agora, em junho e em julho, está aumentando muito o custo de mercadoria. E eu até estava conversando com o fornecedor hoje, é difícil achar uma categoria que não teve aumento. E isso me preocupa muito, E como é que você lida com isso porque você, obviamente, é o intermediário, né? Você você atende o consumidor final, né? Você aponta ali, você é o intermediário entre o produtor e o consumidor. E muitas vezes a gente sabe que o consumidor tem a percepção que é o supermercado que está aumentando o preço, né? Aquele supermercado é careiro, aquele supermercado aumentou de novo, tal. Como é que você trabalha isso? Você tem alguma... Você informa os clientes? Como é que você trabalha essa... Como que a gente gosta de informar isso? Eu vi na live do Geraldo e eu levo isso como base. Para mim tem 3 pontos que são fundamentais no varejo. Colaborador, fornecedor e cliente. Esses 3 têm que estar satisfeitos com você para você conseguir ter uma alavancagem de venda. Como que eu acho o ponto ideal para informar? Primeiro ponto, mídia social e CRM principalmente. Quando eu falo CRM principalmente, o meu cliente que mais compra linguiça calabresa na minha loja, ele tem que saber que em junho está aumentando o preço da linguiça calabresa. Então, como que a gente trabalha essa informação? 100 principais clientes consomem mais linguiça calabresa. A gente manda um informativo de uma matéria de algum site explicando por que está aumentando. Certo? Explicando por que está aumentando. O que a gente teve uma dificuldade muito grande no meio da pandemia? Aumento de preço variando muito rápido. A gente tem etiqueta eletrônica nas lojas, Rogério. O que a gente fez? A gente informava ao pessoal de operação nosso, principalmente líderes de reposição e gerentes, eles trabalham com controle, que eles conseguem ver a margem do produto e o quanto que a gente pagou no produto. Caso o cliente vá reclamar, a gente pode ir na gôndola e mostrar para ele. Falou assim, ó, a margem do produto está com 10%. Estou dando o exemplo do leite, que teve um aumento muito grande, e a gente podia mostrar para o fornecedor, ó, essa margem desse produto é 10%. Está realmente tendo um aumento muito alto da indústria.
o que eu acho muito importante? O CRM ser muito bem trabalhado para você conversar com os seus principais clientes. Isso é fundamental. Eles entenderam o porquê desse aumento. Você falou que você trabalha com etiqueta eletrônica em todas as lojas? Sim, eu trabalho com etiqueta eletrônica em todas as lojas desde 2014, Rogério. E aí, me conta disso. Essa parte eu nem estava aqui preparado, mas me conta disso. Como é que é essa operação com etiqueta eletrônica? Funciona? Vale a pena? O gerenciamento é melhor? Como é que é? Cara, etiqueta eletrônica, o que eu falo? Se você conseguir ter uma operação muito boa, o que eu te falo é ter uma operação boa. Do mesmo jeito que você tem uma operação boa em papel, quando você errar a operação da etiqueta eletrônica, não coloca a culpa na etiqueta eletrônica. A culpa não é dela. A culpa dela é do promotor, a culpa dela é do teu repositor que abasteceu errado, certo? O que é o grande ponto da etiqueta eletrônica? Compensação de oferta, você conseguir ter um controle do teu RP através das páginas que você tem na etiqueta eletrônica para saber última venda do produto, quanto que tem em estoque, a última vez que chegou o produto, você consegue ter esse controle total na área de venda, sem precisar do teu gerente, tem que ser chão de loja, ficar sentado no escritório vendo relatório. Cara, através da etiqueta eletrônica, ele consegue bater um clique, bater um botão, ele consegue ver tudo. A gente teve um aumento considerável no delivery. O que estava acontecendo? Estava vendendo produto, vendendo, delivery aumentando. O meu pessoal de delivery ia retirar produto na loja, às vezes não estava abastecido. O que ele ficou? Com o controle da etiqueta eletrônica, apertava o botão 2, aparecia quantos estoques tinha no produto. Ele não tinha que mandar uma mensagem para o comprador, para o líder de reposição, perguntando se o produto tinha no estoque. Então, o que eu digo muito da etiqueta eletrônica? A etiqueta eletrônica é uma tecnologia, certo? A função dela com a função do papel é mostrar o preço, ok? Certo? Isso é uma função básica da etiqueta eletrônica. O grande diferencial, a gente vê as páginas da etiqueta eletrônica, a gente fazer compensação de oferta, que é alteração de preço de itens curva C, certo? Então, tomar muito cuidado. Isso, o RP tem que estar junto com você para você conseguir garantir essa margem. Então, se você souber usar a etiqueta eletrônica, é uma funcionalidade absurda. Eu trabalhava com 18 líderes de reposição, 18 repositores na minha loja 1, hoje eu trabalho com 12. Desde 2014, são 6 colaboradores a menos. Certo? 6 colaboradores a menos. O grande diferencial, eu tive sim e tenho ainda erro de operação. O que é erro de operação? O produto acabou, eu não tirei etiqueta eletrônica. Ou o produto acabou e o promotor foi lá e aumentou o planograma dele. Certo? Tá. Então, isso não é culpa da etiqueta eletrônica, é culpa de operação. Então, a gente tem que ter essa autocrítica também. E quantos SKUs tem na loja? Porque muita gente fala que não, é muito caro trabalhar com etiqueta eletrônica, porque são muitos SKUs. 16 mil SKUs a gente tem na loja. O que a gente faz com o trabalho? São dois setores que não têm etiqueta eletrônica, açougue e FLV. Certo? O restante são todos etiqueta eletrônica. No caso, a gente tem um Tang, a gente coloca uma etiqueta eletrônica para todos os fragrâncias, para todos os sabores. Tá. Certo? A gente dá uma diversificada disso. Se você conseguir trabalhar bem com a operação da etiqueta eletrônica e ver as funcionalidades de tecnologia, você tirar é muito difícil, Rogério. É uma paixão que, se trabalhar bem, é difícil sair. Que legal. Você falou aí do FLV, que não tem, né, as etiquetas eletrônicas, mas eu sei que lá é você tem um destaque nessa seção lá, né? Você trabalha de forma diferenciada com os produtos saudáveis e tal. Como é que é a operação desse setor aí? Conta, porque é uma operação de sucesso que você tem aí, né? A gente tem como posicionamento na nossa loja como sempre estar perto do cliente e sempre oferecer qualidade para o cliente. Essas são as duas bases da nossa empresa. A gente até brinca internamente que a gente fala assim, se o cliente reclamar do nosso preço, a gente vai discutir interno. Se ele reclamar do meu atendimento ou da minha qualidade, a gente tem que ficar 3 dias sem dormir. Certo? Então, a gente tem a nossa base, nosso posicionamento muito bem definido. E quando a gente fala de setores como FLV, açougue, padaria, confeitaria, rotisseria, que são setores que são o seu diferencial da sua loja, você tem que ter um posicionamento sobre isso. Eu quero ter o menor preço, eu quero ter a melhor qualidade. E para isso, para a gente ter melhor qualidade ou menor preço, mas sim ter uma operação muito boa, a gente vem estar junto dos players do mercado. Na nossa feirinha, o que a gente trabalha na nossa feirinha? A gente tem uma parceria com o Benassi, a gente tem uma parceria com o fornecedor Benassi, que é o maior fornecedor de FLV do Brasil, desde 2015, certo? Então, eles têm um CD em Jales, que é uma cidade a 1h30 de Mirassol, e a gente trabalha com uma operação muito boa com eles. E o que a gente trabalhou na parte orgânica, que a gente chama como Empório Verde, tá, Rogério? Meu pai foi umas 3 vezes para a China e trouxe bastante produto importado.
No aumento do dólar em 2015, a gente foi um container que a gente trouxe, quebrou muito produto, deu quase 20% de perda. Aí a gente falou, cara, não vamos voltar para lá, tá dando muita perda, não compensa. A gente ficou 1 ano e meio a 2 anos com um setor de 50 metros quadrados na loja, que era o bazar importado, parado. E assim, principalmente mulher que compra a parte de bazar, se não tiver novidade, a gente tá morto, cara. Se não tiver novidade, não tem a venda. Então, bazar é novidade, bazar tá atualizado, bazar você ter diversidade, porque todo mundo sabe que quando você vai para a China, você tem que comprar um container, é um container de taça amarela, é um container de taça vermelha. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu tenho um parceiro muito forte na nossa loja, que é a Codilar. E a Codilar estava começando a trabalhar com uma marca chamada Natural Life. Com a marca Sim. Natural Life, que é a marca orgânico, integral e sem glúten dele. E a gente conversando com o pessoal da Codilar, eles falaram, cara, e essa parte, o que vocês não fazem alguma coisa? Trabalho com produtos naturais, aí eu achei legal. Eu falei, cara, não tem chance. Produtos naturais, vai pegar 50 metros quadrados da minha loja, não vai compensar. Eu vou dar uma pensada. O que a gente fez? A gente foi no nosso CRM, pegou os 10 principais clientes, compravam sem glúten, sem lactose, sem açúcar e integrais na loja. E ligou para eles. Falou assim, por que você compra óleo de coco? Eu tinha óleo de coco. Você compra óleo de coco uma vez por mês, fica 3 meses sem comprar. Por que você compra sem lactose, um leite condensado sem lactose, e não termina a compra comprando leite ou creme de leite? A gente não conseguia entender essa missão de compra do cliente. O que eles alegaram? De 10 clientes que a gente ligou, 7, a primeira palavra foi, eu odeio comprar na sua loja. Não diretamente assim, Sim. mas eles foram educados. Mas o porquê que você odeia comprar na minha loja? Primeiro ponto, eu vou comprar na sua loja, eu pareço um patinete andando. Tem que andar para todo lado. Você está com o leite zero lactose numa ponta, o leite condensado em outra e o açúcar demerara em outra ponta. Não está se conversando essa categoria. Então, eu só compro na sua loja esse produto quando eu estou passando e vejo. Ou seja, o que eu defini? Minha categoria de naturais era impulso na minha loja, não era destino. Chamei o pessoal da Naturalize, falei, vamos fazer uma pesquisa agora com os clientes que não compram produtos naturais. O porquê que vocês não compram produtos naturais? Primeira resposta, não sei. Segunda resposta, não acho o produto. Terceira resposta, sabor. Quarta resposta, não sei por que comprar e quero comprar, mas eu tenho que ir no nutricionista. E a quinta resposta era preço. E quando eu pensava em produtos naturais, a primeira resposta seria preço. Certo? O que a gente fez? Vamos experimentar produtos naturais para ver se o sabor é o problema. Sabor não é problema. Isso eu garanto para qualquer pessoa. Se você tiver problema de ficar um chocolate, eu sou viciado em chocolate. Eu te dou um chocolate sem açúcar hoje e faço você passar sem açúcar, Rogério. Eu não sei se a coca de garrafa a gente consegue passar, mas um chocolate eu te garanto que eu consigo fazer você passar pela qualidade do produto que tem. Aí o que a gente fez? Chamou o pessoal do Nutrolife, me ajuda a comprar essa categoria. Fizemos uma análise de mercado, pegamos 2 players do mercado através do e-commerce deles, vamos comprar essa quantidade de itens. Eu tinha 500 itens cadastrados na loja de naturais. Hoje eu tenho 1.300. Fiz uma área exclusiva para isso. Adoçante, mãe terra, integrais, orgânicos, sem lactose, sem açúcar, vegano, é tudo concentrado na minha área que eu chamo Empório Verde. Essa área hoje representa 2,5 do meu faturamento. Ela representava 0,6. Só que é uma área que é extremamente delicada e tem que ser tratada no detalhe. Eu tenho uma menina que é responsável pelo setor para tomar conta de validade. Ela é responsável no setor para atender cliente, porque o cliente dessa categoria ele quer 2 coisas. Ou ele quer pegar o que a blogueira ou o nutricionista pediu, certo? Que infelizmente 85% desse cliente, ou ele pega o que a nutricionista dele pediu. Tem que ser um iogurte X de morango, certo? Se tiver só o de coco, ele não vai levar. Ele quer o sabor correto, tá? Então, a gente tem uma pessoa específica para esse setor. Só que qual que foi o grande diferencial? Aí a gente virou destino para essa categoria. E quando eu viro destino para essa categoria, é um cliente, é um cluster de ticket médio alto, certo? É um cliente... Você deve ter alavancado muitas categorias. Correto. Consigo alavancar outras categorias, como, por exemplo, venda de patinho no açougue, venda na minha feirinha, que aumentou muito minha venda na feirinha. Só que aumentou muito do quê? Não foi da laranja, da banana nica, da melancia. Foi do produto diferenciado.
O que é muito legal dessa categoria? Ela não vai no arroz e ela procura onde tem cartaz. Ela vai lá procurar o que está na lista dela. Só que não posso deixar faltar. Aí é a grande diferenciação que você tem nessa categoria. E a gente chama essa categoria como Empório Verde. É basicamente como se fosse um açougue da minha loja, só que em vez de chamar seção naturais, ela chama Empório Verde. Empório Verde. Parabéns, baita iniciativa e teve resultado aí, né, com esses dados que você levantou. Essas pesquisas te deram um bom norte e você conseguiu fazer pô, você quadruplicou, né? De 0,6 para 2,5 é 400% aí você cresceu. Não, fantástico. e foi super legal também, porque logo em seguida a Unilever comprou a Mãe Terra. Então a gente teve um player muito grande de indústria, muito forte, com uma marca Mãe Terra que já é muito conhecida, e a gente alavancou super bem a venda. Muito legal. Antes de eu mudar de assunto aqui, eu vou só avisar aí todo mundo que está assistindo que a entrevista fica disponível no Stories por 24 horas, mas amanhã ela está no nosso canal do YouTube, tá? Na íntegra, então quem perder um pedaço, quem quiser rever, quem quiser indicar para alguém ver, fica à vontade. E ela também vai estar no portal e com uma reportagem a nossa equipe de reportagem vai fazer uma reportagem aí com alguns insights que nós estamos apresentando aqui, que estamos discutindo aqui. A semana que vem nós já temos confirmada para quarta-feira a Renata Daltro, que é a VP da Cielo. Então, quem quiser ir, eu sei que tem um monte de supermercadista vendo aí, ó, quem tiver pergunta, já se prepara. Quarta-feira que vem, às 18 horas, a Renata vai estar com a gente para falar dela, para falar da carreira dela, para falar de mercado, falar das ações da Cielo. Então, quem tiver pergunta aí, já se prepara para quarta-feira que vem, que tem assunto, hein? A primeira pergunta de todo mundo é WhatsApp. WhatsApp Pay da Cielo. O que vai acontecer? Isso, essa vai ser uma pergunta, galera. A gente vai abordar com certeza. E é muito recente, né? Acabou de sair, né? O pagamento por WhatsApp. Não, acabou Como é que de sair. você tem e-commerce aí, não? Ou só delivery? A gente, como que a gente trabalha aqui, Rogério? Eu, sendo bem sincero, não que eu seja contra, é até difícil falar isso quando a gente está falando para super varejo, que tem tantos mercados. A gente sempre foi muito minucioso em toda decisão que a gente faça de tecnologia, a gente pensar até onde vai ser meu payback disso e qual que vai ser o ROA do negócio. E toda vez que a gente fechou para falar de e-commerce, eu travei. Por que eu travei? Eu nunca consegui fechar a venda sobre a lucratividade, o custo que eu vai ter sobre a lucratividade. Então, o que a gente sempre trabalhou aqui na loja? A gente trabalhava com e-commerce de WhatsApp para alguns públicos específicos, certo? Para alguns públicos específicos, através do nosso CRM, a gente definiu alguns clientes e começou a divulgar esse WhatsApp. Separou 2 pessoas na loja, fazer separação, para quê? A gente fazer uma venda mais prática para esse cliente e ter um atendimento extremamente humanizado, certo? E isso foi sempre nossa base. A gente atendia na loja, até fevereiro, 500 tickets por mês de WhatsApp, que era a venda do nosso delivery. Começou a pandemia, 4.200. Certo? 4.200 através do WhatsApp, a gente pirou. Certo? O que a gente fez? A gente já tinha um aplicativo nosso. Em 10 dias, a empresa nossa de aplicativo foi extremamente eficiente e desenvolveu um e-commerce para o nosso aplicativo. Certo? Então, hoje como que está fazendo? A gente está atendendo entre média 4.800 tickets a 5.500 tickets. Ih, deu uma travada, não sei se... Rogério, tá me ouvindo? Ou agora voltou. Acho que eu não sei se Boa. foi eu, caiu, se foi você, mas acho que toda live deve ter sido eu, né? Toda live que não tiver uma queda não é uma live, né? Esse é o princípio de toda live. Mas eu ouvi quando você estava falando dos tickets lá de 4.800 a 5.000 e pouco. A gente chegou aos 5.500 tickets por mês, certo? Tá. E totalmente o aplicativo, todo pedido nosso delivery hoje é através do aplicativo, certo? Então, a gente não tem o pedido por site, mas sim por aplicativo, tá? E a gente tem como nosso principal objetivo há um ano atrás, parar de tabloide físico.
a gente reduziu 50%. Começou a pandemia, zerou o tabloide físico, certo? A gente não tem mais tabloide físico na loja. Uma economia de custo fixo que a gente tinha, porque custo fixo, porque a gente sempre tem esse custo no mês, que a quantidade era a mesma, se a gente pegar é um absurdo, certo? Grande objetivo nosso, pós para tabloide físico, levar para mídia digital. Levamos para mídia digital, Facebook, Instagram. Próximo passo, parar o máximo possível de Facebook, Instagram, trabalhar cada vez mais forte aplicativo e SMS. Por quê, Rogério? Porque toda vez que eu trabalhar aplicativo e SMS, eu consigo fazer através do CRM. E toda vez que eu faço através do CRM, eu consigo clusterizar. E toda vez que eu consigo clusterizar, eu consigo gastar dinheiro mais certo. Ou seja, eu tenho que mandar oferta de camisa do São Paulo pro Rogério. Não adianta eu mandar uma oferta de camisa do Corinthians para ele. Não vai adiantar não mesmo. Vai dar certo. Não vai dar certo. Então, eu tenho que mandar a oferta da cerveja para o cliente certo. E não é simplesmente pegar a categoria de cerveja e mandar para todos que consomem cerveja. Porque hoje eu tenho uma cerveja por um malte, eu tenho uma cerveja Pilsen, uma cerveja artesanal e uma cerveja de vários litragens diferentes. Então, esse dado é muito importante. Toda vez que eu fizer uma ativação através do CRM, através de aplicativo e SMS, primeiro ponto é mensurar. Isso eu acredito muito quando a gente fala de varejo. Toda vez que a gente mensurar, a gente vai errar menos. Toda vez que a gente errar menos, a gente vai perder menos dinheiro. E quando a gente fala disso em varejo, é prioridade. Isso é fundamental. Muito legal. E você tem hoje lá, vamos falar de fidelidade de clientes. O que você tem lá para fidelizar? App, clube? Eu sei que você tem um clube lá também, né? Certo. A gente começou com o nosso CRM, Rogério, em 2012. Maio de 2012. E quando eu falo de CRM, eu gosto de começar falando sobre quando a gente começou. Por quê? Toda vez que a gente fala de CRM, qualquer supermercadista que for colocar na sua empresa, desde um CRM que tem uma tecnologia ou um CRM que seja no caderno, porque quando eu falo, o que eu vejo como CRM? Gestão de fidelidade, certo? Você tem uma gestão de fidelidade com o seu cliente. Eu tenho uma certeza absoluta. O meu bisavô, quando ele atendia no Empório, atrás do balcão, ele tinha um CRM melhor que o meu. Porque ele sabia a hora que o cliente ia na loja, o que ele comprava, o que ele deixava de comprar. Então, você fazer CRM, você fazer gestão de fidelidade, não é você ter tecnologia. É você fazer uma gestão de relacionamento com o seu cliente. Aí eu te pergunto, Rogério, qualquer supermercado que a gente perguntar, eles sabem falar qual é a participação do açougue dele na venda, não sabe? Sabe. Qual que é o único ativo da tua empresa que representa 100% do faturamento? Teu cliente. Sim. E por como que a gente não sabe sobre ele? Como que hoje eu pergunto para os mercadistas, ou eles me perguntam, quem que é teu principal cliente na loja? E eu falo, não sei. Ou quem que é teu principal cliente Heineken na loja? E eu falo, não sei. Certo? Então a gente começou o CRM em 2012. E o que a gente fez? Quando a gente mudou o CRM, que a gente colocou o nome como cliente A, certo? Como a gente colocou o nome de cliente A de Alfredo Antunes e A de um cliente que seja mais ticket, e quem já for cliente nosso, aumentar o ticket médio, a gente colocou como base. Mudar toda a estrutura e cultura da empresa, certo? Para ser voltada ao CRM. Hoje, a gente tem 90% do nosso faturamento fidelizado, certo? 90% do nosso faturamento fidelizado. O que eu levo de benefício para o meu cliente? Lembra quando eu falei que os princípios de um varejo é cliente, colaborador e fornecedor? Fornecedor. Vamos falar de CRM. Cliente. Para o teu CRM estar bem feito, você precisa ter um banco de dados, certo? O que a gente faz para o nosso cliente hoje? A cada R$10 em compra, ele tem um ponto para trocar por prêmios, certo? Você tem o preço cliente A, que é o preço 2 na loja. Você tem o preço 3, que é através do aplicativo. E a gente faz diversas ações em propaganda cooperada com os fornecedores de pegar os principais clientes. O que eu digo pegar os principais clientes? Semana passada, tá, Rogério? Uma coisa bem recente. Tá. Três Corações me ligou, vou te mandar uma máquina de cápsula Três Corações para você fazer um sorteio. Eu falei, não vamos fazer um sorteio. Qual que é o teu objetivo? O objetivo é levar o cliente do café premium para a cápsula. Eles têm um café que chama Café Rituais. Tá. Peguei o principal cliente com Café Rituais. O principal, quando eu falo principal, é o cliente que mais compra, certo? Então. Liguei para ele. Você acabou de ganhar uma máquina de cápsula Três Corações. Uma sexta-feira, 4 horas da tarde. Mas o que eu fiz? Você é o cliente que mais compra Café Rituais. Ponto. Certo?
A gente, Fantástico. Você tem o detalhe do cliente, né? a gente fez uma troca, a gente fez uma centralização nos setores da loja, que a gente, em vez de ter confeitaria em cada setor, a gente centralizou a produção numa loja só, certo? A hora que a gente fez a centralização da pizza, a minha embalagem de pizza teve dificuldade em fazer transferência entre as lojas. Coloquei uma embalagem nova. A embalagem antiga era de papelão. A embalagem de papelão a gente pode levar ao forno? A gente não pode, que é cancerígeno. Só que os clientes levam. Coloquei uma embalagem de plástico. Minha venda de pizza caiu 40%. O que a gente vai fazer? Liga para os clientes. Por que vocês pararam de comprar pizza? Porque a embalagem da pizza não põe no forno. Não vai no forno. E você acha, e aí qual que foi a segunda pergunta deles, Rogério? E você acha que eu tenho que comprar a assadeira para o tamanho da sua pizza? A gente ligou para o fornecedor nosso de embalagem, falou, cara, não vai ter como, a gente vai ter que voltar as embalagens de pizza, tá dando problema. Aí o vendedor nosso, que é um cara sensacional, que tá todo dia com a gente na loja, chama Rafael, ele me ligou e falou, Rodolfo, e se eu te mandar 300 assadeiras de pizza do número da tua embalagem, eu te mando bonificado isso, e você faz um sorteio na sua loja. Eu falei, não, a gente não vai fazer o sorteio. Quem são os 300 clientes que mais consomem pizza e a gente vai dar para eles. Certo? A gente vai dar para eles. Por que eu vou sortear para o Rogério, que ele veio uma vez em minha loja, conhecer minha loja e mora em São Paulo? Exato, não, tem que dar para o Rodolfo, que é um cara que consome pizza. Então, a gente tem... Só que eu só consigo saber o cliente que consome pizza se ele informar o CPF no caixa. Se eu tiver os dados do cliente. Por isso que é fundamental o teu cliente estar junto com você no teu programa de fidelidade. E no nosso caso, é 90% do faturamento fidelizado. Segundo ponto fundamental, Rogério. Fornecedor. Acabei de dar o exemplo da Três Corações. Acabei de dar o exemplo da Placid, que é a empresa de embalagem que a gente trabalha. Se eles não estiverem junto comigo nessa campanha, um programa de fidelidade, quando você faz ações em cima disso, é muito caro. Eu não vou conseguir fazer sozinho. Você sabe que é uma margem desse tamanho. Se meu fornecedor não estiver junto comigo nisso, cara, não vai adiantar. Não vai adiantar. Então, o fornecedor tem que estar junto com você nisso. Certo? Tem que estar junto com você nisso. Terceiro e principal ponto. Colaborador tem que entender que a tua cultura da tua empresa vai ser 100% cliente A. Quando eu falo 100% fidelidade, é você pôr um leite na promoção, que é o produto de cesta básica, e você pôr só para quem for cliente A. Aí o cara vai ficar louco comigo. Putz, como você vai pôr leite e o cliente que não for vai perder venda? Cara, ou a gente fecha o olho, acredita nisso e acha que vale a pena, ou a gente vai ficar patinando. E a gente não vai ter coragem nunca de fazer isso. Black Friday, nosso, ano passado, Rogério, foi o dia que mais vendeu na loja. A gente vende na Black Friday hoje 2 vezes mais que o Natal. 100% propaganda cooperada com fornecedores, 100% sellout, 100% dos produtos na Black Friday, cliente A. Ou seja, uma pessoa que veio de fora comprar na loja e não foi cadastrar, não vai ter o desconto na Black Friday. 98, no dia que eu mais vendi na história do Antunes, 98% da venda foi cliente A. Certo? Caramba, isso vira uma cultura muito grande. Isso vira uma cultura muito grande. E o que é uma percepção do cliente super legal? Você vê o preço cheio e o preço para a oferta, se você pôr esse preço direto na oferta, parece que é mais caro. A percepção é muito boa. Só que, lembra que eu falei dos fornecedores? A gente fechou a campanha, Rogério. Eu tenho que justificar o fornecedor, porque ele está sendo meu parceiro nisso. Eu não posso só usar dele o dinheiro e não dar uma justificativa. Claro. Então, fechei a campanha, mando um relatório para ele. Como foi a venda, quanto que cresceu, quantos clientes que não compraram o produto que estão comprando, como que foi um comparativo com o ano passado. Aí você manda um relatório pro cara. Aí a gente mensura. As principais ações que fornecedores gostam de fazer, eu tenho um case super legal aqui, da Cerveja Império, que é uma cerveja do interior de São Paulo, que está crescendo. Ela tem um share comigo de 38%. 38%. Muito, hein? 38%. Aonde que a gente cresceu com a Império, Rogério? Principais clientes de Bud, Amstel, Sol, Corona, Heineken. Esses clientes que mais consomem esse produto têm um preço exclusivo na Império. Esse preço não está na gôndola, só está no aplicativo. Aí o cara consome o produto. O cara gostou do produto, vai jogando dado nele. Só que para isso, você precisa ter o banco de dados. Aí você faz esse jogo. Por que o colaborador é muito importante? Não adianta eu fazer tudo isso sem uma operadora de caixa
não falar, você é cliente A, na hora ela passar a compra. Não adianta eu fazer tudo isso se uma equipe de reposição não colocar o cartaz que ele tenha o benefício de ser cliente A. Não adianta eu fazer tudo isso se o meu financeiro não cobrar o fornecedor pagar minha verba. Você concorda comigo? Quer dizer, se você não amarrar tudo isso daí, você não. Se estourar uma linha dessa cadeia aí, não vai Então, funcionar. qual que é a área mais importante para o CRM? Qual que é a área mais importante de fidelidade? É o teu financeiro? É o teu comercial? É o teu marketing? Não. A tua área mais importante é a tua empresa inteira estar junto nessa cultura. E, principalmente, a estratégia definir o que vai fazer. Tem que ser sempre baseado na estratégia. E só por curiosidade, aquela ação da pizza que você fez, a pizza voltou à venda ao patamar que era antes, com as 300 assadeiras? Ou superou? Voltou e a gente aumentou a margem. Voltou e a gente aumentou a margem. Então, voltou a venda. Hoje não tem cliente reclamando. A gente faz hoje deixa assadeira de pizza do lado para quem não tem, com preço promocional, porque o que me interessa é a pessoa levar a assadeira uma vez e continuar a recompra. Então, isso voltou super bem. Está tocando super bem. Gente, você mandou vários cases legais aqui, cara. Muito legal. A gente ainda tem uns minutos aí, eu vou te fazer mais uma pergunta, depois a gente vê se o pessoal quer perguntar alguma coisa aí. Vamos caminhando aí já para o final. Como é que você vê o futuro aí no consumidor pós-pandemia? O que o varejo vai ter que se reinventar depois desse novo cenário? Se vai precisar se reinventar, não sei. Fala um pouco aí sobre como é que você vê esse futuro aí. Primeiro ponto, eu acho que o varejo já se reinventou. Eu acho que o que a gente falava de varejo 90 dias atrás não é o que é hoje. Tá? Por que eu falo isso, Rogério? Minha base é atendimento. Eu tinha reunião semanal com as operadoras de caixa e fiscais de caixa para atendimento. Hoje eu coloquei um protetor de tela de acrílico para elas terem pouco contato com o cliente. Certo? Então, o que era 90 dias atrás não é mais. Certo? O meu delivery, que era um setor que eu analisava em 10ª escala, hoje virou prioridade. Por que meu delivery vira prioridade? Porque o ticket médio dele é alto. Porque eu consegui muito cliente que não comprava comigo. Porque a gente está fazendo um trabalho, não só o Antunes, mas todos os mercados estão fazendo delivery, que a hora que acabar essa pandemia e a pessoa sair de casa, ela vai ter uma satisfação e um agradecimento pelo que a gente fez por eles, que eu não acho que seja um favor, mas sim um dever nosso, mas é uma troca de agradecimentos, certo? Porque a gente ajudou muito, a gente está falando de alimento básico, certo? A gente está falando de um pão francês. Tem coisa mais simples no mundo do que comprar um pão francês no mercado? Certo? Mas tem coisa mais difícil do mundo que você fazer um café da tarde para o teu filho e o pão francês está estragado? Isso acaba o teu dia. Então, a responsabilidade de você vender o pão francês é a mesma responsabilidade de você vender um carro 0 km. Porque a gente vai transformar a necessidade em experiência. E a hora que a gente transforma a experiência, o que é a experiência? É ele fazer um churrasco, é ele, agora, festa junina, alguns lugares que liberaram, a pessoa quer fazer uma festa junina na casa dela. Eu chego, a pipoca está estragada. Acabou a festa junina dela. E é a primeira festa que ela está voltando. Então, as pessoas vão estar muito mais sentimentais, certo? As pessoas, uma coisa que já alterou muito, menos ticket diário na loja, mais ticket médio, certo? Menos ticket diário, mais ticket médio. Ou seja, se a gente não tomar cuidado, se tiver muita ruptura, o cliente que vir na loja uma vez não vai voltar a segunda vez, certo? A gente tem que tomar muito cuidado desta vinda do cliente na loja. Esta vinda do cliente na loja, cada vez tem que ter mais experiência para ele, certo? Tem que ter mais experiência para ele. O que é experiência? Hoje, experiência o que é? Ter um álcool gel, ele se sentir protegido, certo? Fila. Quanto menos fila ele tiver, vai ser fundamental, porque a pessoa não vai querer estar num lugar aglomerado, certo? E a gente não pode achar que essa fila no supermercado é uma coisa básica. Por isso que a gente está tomando ações para isso, certo? Então, eu acredito que o varejo sim se reinventou. Eu acredito sim que o delivery ele vai cair no futuro, mas ele veio para ficar. Ele não vai virar o patamar de 2 meses atrás, do mês passado, mas ele vai ser uma coisa para ficar. Porque se a gente se pôr no lugar, Rogério, quem usou o delivery amou o delivery. É lógico que a gente tem muita coisa para melhorar. A gente é um gatinho perto da gente fala
de muitos grandes delivery, muitos grandes e-commerce que existem. Só que fazendo o nosso melhor, oferecendo humanização, oferecendo uma entrega, recebendo em casa, a pessoa gostou do delivery. Então ele veio para ficar. Não com o patamar que estava. Ele não vai substituir a loja física. Ele vai ser sim um complemento da loja física. Só que você ter delivery há 2 anos atrás era uma vantagem competitiva. Hoje não é vantagem competitiva. Hoje é uma obrigatoriedade que você tem que ter. Ah, mas um delivery é caro. Você ter o WhatsApp não é caro. Certo? Você ter o WhatsApp não é caro. Ah, mas o WhatsApp não está aguentando. Então, se o WhatsApp não está aguentando a quantidade de pedido, quer dizer que a tua estrutura ela precisa de um sistema. E se ela precisa de um sistema que não está aguentando, você tem 2 pontos. Ou a tua operação está sendo mal feita, ou você está vendendo muito. A hora que você vende muito, compensa você ter o delivery. Certo? Então, eu acredito sim que a gente se reinventou. E eu tenho orgulho enorme de falar que eu faço parte do varejo alimentício, que a gente se reinventou no meio da crise, certo? Que a gente fez um excelente trabalho. Quando eu falo a gente, eu não falo de Antunes, eu falo de varejo alimentício nacional, certo? Porque o que a gente fez não foi fácil. Todo mundo que está no nosso ramo, que está na minha cadeira, que participou desde a operadora de caixa, que o maior orgulho que a gente teve, Rogério, de quando começou a pandemia até hoje, foi colaboradores. O que esses caras fizeram, o que essa equipe fez, e eu tenho visto isso bastante live, foi um exemplo para todos, certo? Foi um exemplo para todos, e para isso é um orgulho muito grande nosso, certo? É um orgulho muito grande nosso, e é uma coisa que vai ficar, porque é uma coisa que a gente fala bastante, quem apanha não esquece, certo? Só que quem é ajudado não esquece também. A gente sabe o quanto que a gente precisa da ajuda desse pessoal e o que eles fizeram pra gente, certo? E é um segmento que a gente tem sim que ser valorizado. Porque hospital, enfermagem, foi todos valorizados e tem que ser, do mesmo jeito que a gente. A gente não parou um dia, certo? Quando eu falar parar um dia, não foi parar um dia de ficar em home trabalhando igual todo mundo trabalhou em dobro. Mas a gente não parou um dia de ter mais gente na loja, de aumentar o fluxo na loja, de ter mais gente entrando e ficando exposto. E essa equipe nossa do varejo alimentar foi sensacional, tá? Então, tem que ter sim uma salva de palmas para todos, porque foi um exemplo que a gente deu. Só que o varejo alimentar se transformou e está em extrema evolução, certo? E quando eu falo de extrema evolução, é com o medo que a gente tinha de novas tecnologias, quebrou uma barreira enorme, Rogério. A gente percebeu que quando a gente quer, a gente consegue, certo? A gente consegue. Por isso que, se eu for para deixar para conversar com vocês, 2 bases que eram vantagens competitivas, que virou básico de um supermercado. CRM e e-commerce. CRM e e-commerce quer dizer que eu tenho que ter um sistema muito caro? Não, pelo contrário. CRM e e-commerce quer dizer que você tem que fazer CRM e e-commerce. Pelo WhatsApp, por caderneta, por anotar, mas você tem sim que fazer. E isso é fundamental. E isso sim é fundamental, tá? E é claro, valorizar a equipe que você tem em casa. Isso é o base de tudo. Cara, que papo. Acabou o tempo, nós estamos aí estourando. O Instagram derruba a gente já já. Cara, eu nem vou abrir para pergunta, porque eu acho que você já respondeu tudo. Só uma curiosidade aqui, qual que é a tua idade? Eu tenho 27 anos, Rogério. 27. Brincadeira essa cabeça com 27 anos no varejo fantástico. Cara, são essas ideias que estão aí para inovar. Parabéns pelas suas iniciativas, parabéns pelos cases que você apresentou aqui. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu vou ter que encerrar. Pô, se a gente dava para ficar aqui até 8 horas da noite conversando. O papo estava bom demais, cara. Obrigado mesmo de ter aceito o nosso convite. E deixa aí a sua mensagem final. Você tem aí 30 segundos para se despedir do pessoal aí. Não, a mensagem final é que eu estou à disposição de todos, porque o que eu mais aprendi até hoje foi ouvindo live, ouvindo palestra e questionando quando foi preciso, tá? Então, eu estou extremamente aberto, através do Super Varejo, através do meu Instagram, para onde vocês preferirem. E eu acho que o ponto básico é, quem está no varejo alimentar, a gente já tem isso na veia e sabe o tanto que é gostoso, tá? A gente teve um aumento de autoestima, um aumento de confiança nesses últimos 90 dias que a gente não pode se perder nisso, tá? Então, confia no seu supermercado, confia nos seus fornecedores e, principalmente, confia nos seus colaboradores. Porque na hora que a gente mais precisou, eles esteve com a gente. Inclusive os fornecedores, que eu tenho certeza que não foi fácil para eles, certo? Do mesmo jeito que não foi fácil para nós, eles também não pararam, não foi fácil para eles, fechando fábrica, fechando indústria e fazendo planejamento a longo prazo, que a gente sabe que não é fácil fazer, tá? Então,
Obrigado mais uma vez, Rogério. Prazer estar aqui com você.